Vamos lá. Vamos aqui. Entrando ao vivo. Deixa eu só dar o ok aqui no Insta. Deixa eu só dar o ok aqui no... Deixa eu só entrar. Bom dia. Deixa eu só dar abertura aqui no YouTube. Chego já para olhar para vocês em especial. Transmitindo ao vivo. Vamos lá. Bom dia, sejam bem-vindos. Pedido de sempre. Vamos compartilhando aí com os conhecidos, desconhecidos também, os amigos e os inimigos também, né? As pessoas que a gente não tem assim aquele apego muito bom. Por quê? Porque pode ser um assunto maravilhoso que auxilia aí nos processos de relação. Porque hoje nós vamos estar falando sobre rejeição. Então, quem é novo aí no meu perfil, já vou pedir logo, né? Vai se cadastrando, vai botando seguir, vamos lá compartilhando. Eu vou aqui aproveitar esses segundinhos aí enquanto a gente inicia para também convidar as pessoas. Por quê? Porque domingo é aquele momento onde muitas vezes a gente pega para dormir mais tarde, a gente dá aquela descansada geral, busca, é o dia da preguiça, então a gente acaba muitas vezes não estando de boa. E dentro desse processo a gente vai mergulhando na gente, porque hoje a gente vai falar de um tema assim bastante reflexivo, que é a rejeição. Então, como é que é essa sensação, esse sentimento, o que é que isso causa em cada um de vocês aqui presente, ou quem vai assistir depois, porque eu já percebi que o horário não é muito propício, mas tem tido muita gente que está assistindo depois, dando feedbacks. É tanto que o tema rejeição surgiu justamente após a live de domingo, né? Onde dentro desse processo foi tocado nesse assunto básico. Bom dia a todos. Foi tocado nesse assunto básico, onde dentro do básico nós fomos aí convidados a olhar para esse ponto do porquê eu me sinto rejeitado, onde é que a rejeição toca em mim, e como tema em especial, rejeição nem tudo é sobre mim, porque muitas vezes eu me sinto rejeitado, só que o processo de rejeição é algo que tem mais a ver com o processo individual do outro. E dentro desse do outro, como é que eu lido com isso, entende? Como é que eu administro isso nos meus processos, na minha vida, em especial, como é que eu conduzo isso? E como eu tenho feito sempre, né, um roteirinho básico para a gente passeando, a gente conversando, trazendo aí esse tema que é muito interessante. E por que surgiu esse tema semana passada? A gente semana passada estava falando de encerramento de ciclos, e dentro da fala eu trouxe justamente um processo que eu estou passando ainda, que é justamente nesse encerramento de ciclo. Quando a gente muda de forma radical, em especial de algo, é entender que a gente encerrou algo aqui e vai começar um novo. E dentro desse começar um novo, eu saio para a área desconfortável. Ou seja, as pessoas que muitas vezes estavam comigo, fazia parte do meu dia a dia, não necessariamente serão as mesmas pessoas, e existe esse desconforto. E lógico que quando eu trouxe na minha fala foi justamente porque eu percebi que algumas pessoas, em especial do meu meio profissional, né, que eu estava, pararam de falar comigo, pararam de me seguir no Instagram, e eu fui acessar aquele processo do porquê eu estava me sentindo rejeitada, porque as pessoas estavam fazendo aquilo comigo. E isso foi assim doloroso,
até eu conseguir entender que tá tudo certo. Não é sobre mim, é sobre o processo que cada um tá vivendo, que dentro daquele olhar para mim como um ser que tomei uma decisão e saí daquele meio, muitas vezes o laço se quebrou. E dentro disso tudo, gente, é a gente analisar bem terapeuticamente, com muita compaixão, com muita paciência, porque muitas vezes a gente fica buscando a resposta no o que foi que eu fiz. Só que muitas vezes o processo não é nosso. O processo é do outro. O outro não suporta aquilo ali. Então, é muito mais um olhar de que o outro pode ter se sentido rejeitado, abandonado, e muitas vezes olha para você no sentido de ela teve coragem. E muitas vezes uma coragem que eu não tive. E dentro disso a gente vai entrar em diversos outros sentimentos, que talvez seja o sentimento do olhar para o outro como um ponto de admiração, e muitas vezes um ponto de admiração tem aquela pontinha de inveja, que a gente já falou sobre inveja aqui também um tempo atrás, mas falar sobre inveja é trazer sempre para aquele olhar da inveja positiva e da inveja negativa, onde a inveja positiva vai fazer você olhar para o outro com o quê? De admiração e buscar entender como foi que ele fez aquilo ali que você gostaria tanto de usufruir daquilo, e dentro desse olhar, dessa coisa, eu buscar ferramentas e recursos para modelar ele. E tem a inveja negativa, que é aquilo que eu não tenho coragem de admitir que o outro tem, que o outro possui, que o outro conseguiu. E eu termino emanando aquela energia, minando ele no sentido de desejar coisas não legais para ele. Então, dentro dessa percepção, a rejeição também se inclui. E dentro dessa rejeição, que foi o tema, nem tudo é sobre mim, muitas vezes é entender que o processo do outro é do outro. O processo de olhar para aquela situação e analisar que muitas vezes o outro é demais, para mim o outro teve coragem de fazer algo que nesse momento eu não tenho, traz em mim, mexe em conteúdos meus que muitas vezes é uma autoestima. Ou seja, mexe lá na minha estima, que pode estar baixa, e dentro dessa situação ela ficar ainda pior. E quando eu digo ainda pior no que é que eu não sou suficiente. Então eu trouxe a rejeição justamente por esse iniciar, né, por esse ponto, por esse apanhado, onde muitas vezes a gente fica buscando ser suficiente para o outro. E quando a gente fica buscando ser suficiente para o outro e o outro não entende esse momento, ele sai. E quando ele sai, se eu não estiver bem ancorada em mim, eu posso me sentir rejeitada. Então, o em especial é entender que nem tudo é sobre nós. Muitas vezes é um processo do outro, ele não consegue. E eu acho muito engraçado que a Natália Santos, ela tem uma frase que ela diz, né? Quando ela fala de rejeição, quando ela analisou o processo de se sentir rejeitada dela, ela olhou para um ponto, eu não fui suficiente para fazer o outro ficar. E se a gente não estiver bem ancorado dentro do nosso processo de autoestima, de estar bem com a gente, no processo de aceitação, e quando eu falo autoestima e aceitação, é entender que nós temos pontos que a gente não classifica assim, o top, a gente gostaria de ser melhor, mas que eu estou no caminho, eu estou na caminhada, eu estou na busca de chegar àquele ponto que eu gostaria. E quando a gente aceita isso na gente, a gente consegue ser mais compassivo com a gente, no sentido de, eu não sou essa Bárbara 100% que eu visualizo, mas eu consigo ser esse 50% aqui. Eu consigo olhar para isso com mais carinho, eu consigo entender que dentro desse processo eu não consegui aquele ponto, e a gente trabalha a nossa autoestima. Porque se a minha autoestima ela estiver muito baixa, tudo que vem de fora me atinge e me derruba. Tudo que vem de fora me atinge e me derruba, que é o fato da rejeição, que foi um dos pontos que eu toquei, né? Pô, eu me senti rejeitada. Só que é necessário entender que todos os dias nós somos rejeitados, gente.
todos os dias nós somos rejeitados e tá tudo certo ser rejeitado. E quando eu falo tá tudo certo ser rejeitado, muitas vezes a gente quer agradar o outro em 100%. E muitas vezes não é possível. E quando não é possível, é dentro das nossas condições a gente se autoconhecer e saber, epa, peraí, esse ponto eu não consigo atender em 100% como eu gostaria. E tá tudo certo. E dentro desse tá tudo certo, lógico, não partindo pro comodismo, é eu buscar ferramentas que me façam atingir o que eu almejo, o que eu desejo. E dentro disso aí a gente vai trabalhando o que eu brinco muito da ambição saudável e inata. Porque muitas vezes eu não tenho esse processo de ambição em mim. E quando eu falo eu não tenho, eu sou uma pessoa onde se o outro me joga um sentimento como esse, eu caio. E dentro do eu caio, muitas vezes eu saio mergulhando num processo de baixa autoestima. Então é muito interessante a gente saber que todos os dias nós somos rejeitados. Todos os dias nós fazemos algo que não é aceito. Todos os dias nós fazemos algo onde o outro olha e questiona. E isso é uma forma de rejeição. Só que se você não tiver ancorado na sua autoestima, você vai se sentir o coitadinho. Você vai se sentir o excluído. Você vai se sentir o rejeitado. Então, é olhar para isso com carinho, entendendo que todos os dias nós passamos por processos de rejeição. Passamos por processos de seleção. Passamos pelo processo de muitas vezes entender que isso é ou isso não é. Então, vamos lá. Quando alguém não me responde uma mensagem de celular, quando alguém não me responde muitas vezes aquele imediatismo que eu tenho do WhatsApp, porque hoje a gente está no mundo imediatista, onde muitas vezes a gente quer aquela resposta imediata, e dentro desse processo de imediato a gente tem alguns que botam até aquele ticketzinho para acompanhar, onde dentro desse processo a gente entra naquela angústia interna no sentido do por que ele não me respondeu. E é engraçado que eu participei de um grupo há pouco tempo onde a pessoa botou uma pergunta, botou algum questionamento e eu não tive como responder de imediato, né? Fui responder já no finzinho do dia e a pessoa botou bem assim, eu vi que você viu e você não respondeu. Peraí, velho, vamos lá. Qual é a parte do que eu não respondi de imediato que te tocou? Porque não foi proposital. E dentro desse não ser proposital, é o que eu tô dizendo, não foi comigo, eu tava super bem, simplesmente eu não podia responder naquele momento. Eu vi a pergunta e ancorei para responder depois como respondi. Só que de imediato veio a bomba. Por que você viu e você não respondeu? Bom dia, Lia, seja bem-vinda. Ui. Então, por que você viu e não respondeu? E para mim, aí é onde eu tô lhe dizendo, como é que eu estou dentro desse processo? Porque para mim, eu não estava rejeitando ninguém. Eu não estava não respondendo a ninguém. Só que aquela pessoa se sentiu rejeitada, abandonada, não atendida. E dentro desse não atendido o quanto aquilo tocou nela que eu não fazia nem ideia que tinha tocado. E quando ela colocou aquela sensação, que é uma das coisas que a gente trabalha muito na comunicação não violenta, no sentido de dizer o que a gente quer, né? Qual é a nossa necessidade, e eu percebi que a necessidade dela era de ser ouvida, no caso de uma mensagem, de forma imediata. E automaticamente eu respondi, ô Linda, bota no nome, né? Linda, não tem nada a ver com você. É que dentro dos meus processos eu não conseguia responder a você da forma que eu acho que mereceria uma resposta. Então, quando eu falo que nem tudo é sobre mim, é sobre o outro, porque eu não fazia ideia que eu tinha tocado naquele sentimento de rejeição daquela pessoa, no sentido dela se sentir não vista por mim. E olha o quão é importante a gente estar ancorado dentro disso. Por quê? Porque muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia, o outro fecha a cara pra gente e a gente não sabe nem o que aconteceu. A gente não faz nem ideia.
E por que não faz ideia? E lógico que essa situação foi uma situação que eu soube, por quê? Porque ela trouxe a público que aquilo ali tinha magoado. O fato de eu ter visto a mensagem e não ter respondido foi algo que tocou profundamente nela. Mas existem pessoas que não falam. E aí a gente entra num outro assunto que é a importância da comunicação dentro das relações. E quando eu falo das relações, de toda e qualquer relação, gente, é a gente ter ideia do quão importante é eu me comunicar com clareza. E quando eu digo me comunicar com clareza eu gostaria que você me respondesse de imediato tal coisa. Mesmo que naquele momento eu dissesse eu não tenho como responder. E a gente ter noção dessa situação, e quando eu falo dessa situação, entendendo que é um todo, é sistêmico. É como eu falo com vocês, no fato de ser sistêmico é entender que sistemicamente eu influencio o outro e o outro me influencia. Então é entender que dentro desse ponto, eu sou um ponto que eu sou afetado pelo outro também. Tem alguém? Tem, mas não tá falando. É só porque eu tô com o YouTube também aqui transmitindo. Então, é ter essa ideia que sistemicamente eu preciso entender que eu tô influenciando o outro a todo momento e o outro me influencia a todo momento. E a pergunta é, onde dentro desse rol eu me senti rejeitada? Então, quando alguém não responde, quando alguém não atende às minhas ligações de imediato. Por quê? Porque eu gostaria de... Quando alguém deixa de nos seguir. Gente, nós estamos hoje numa vida tão rápida, numa vida tão imediata, numa vida tão cheia de cliques. E quando eu falo de cliques, é também, olha linda, é também a questão de que a gente quer muito as curtidas, a gente quer muito... Olha a rede dela no escritório. A rede, tá vendo? Porque eu falei dos 10 pontos. Vem isso. Então, a gente tá num mundo onde dentro desse mundo o imediatismo tá aí. A gente é cobrado, ninguém gosta de falar de sentimentos ruins, todo mundo quer estar com a melhor foto, todo mundo quer ter não sei quantas mil curtidas. A gente tá nessa propulsão onde muitas vezes por dentro eu tô vazio, eu tô ali me sentindo rejeitado. E é muito interessante esse olhar, por quê? Porque muitas vezes, em vez da gente compreender o que a gente está sentindo, a gente vai para a rua para postar foto, para atacar o outro, que muitas vezes não está nem sabendo do que está se passando. Então, quantas vezes é necessário uma maturidade emocional para eu entender do porquê eu estou me sentindo rejeitada, porque aquilo, onde foi que aquilo me tocou? E lógico que se a gente for falar, adentrar na parte de traços de caráter, onde a gente fala da questão da dor da rejeição, a dor da rejeição em especial é lá na nossa primeira fase, que é a fase onde a gente ainda está no útero da nossa mãe, onde devido a situações da gestação em especial, aquele útero foi se tornando frio e dentro desse processo do se tornar frio, eu desenvolvo algo onde eu tenho medo da exposição. Por quê? Porque eu tenho medo de ser rejeitado. E lógico que dentro desse eu tenho medo, são N fatores. Por quê? Porque não é aquela mãe que rejeitou, mas é como eu, feto, bebê, interpretei aquele fato. Então não é que todo mundo, às vezes eu até estou rejeitando, mas se aquela criança, se aquele ser não entende, não compreende, não interpreta aquilo como uma rejeição, de boa, aquele ser nunca vai passar pela dor da rejeição. Então, quando a gente convida, em especial, assim, para esse olhar do autoconhecimento, para esse olhar do despertar da consciência, o que é que o sentimento de rejeição mexe em mim, toca em mim. E foi adotado por outra mulher. Isso mesmo, Murilo. Então, assim, mas aí é ressignificar isso em especial.
por que ressignificar isso? Porque muitas vezes é entender que a massa foi indesejado. Talvez exista um processo por trás daquele indesejado. Então, dentro desse indesejado, por que não entender, compreender, através da constelação, honrar pai e mãe, porque entra naquela questão de que eles lideram a vida, quer seja desejado ou não, hoje você usufrui disso de forma lindamente. Por quê? Porque dentro daquele processo, talvez, é uma dor que você tenha, aí vamos entrar numa área espiritual, tenha vindo para viver isso, para experimentar isso aí. E lógico que experimentar isso não é nada agradável. Por quê? Porque nós gostaríamos de ser acolhidos, de fazer bajulados, atendidos, em especial no momento que a gente quer. Então, quando a gente fala de rejeição, existem diversos outros sentimentos associados a isso aí. Então, falar de rejeição, eu posso puxar uma ponta para o abandono. Eu posso muito bem falar de se eu me sinto rejeitado, eu me sinto fracassado. Se eu me sinto rejeitado, eu entro numa zona de pessimismo. Eu entro numa zona, muitas vezes, de incompreensão. Muitas vezes no sentido de, será que a todo momento eu não estou buscando aprovação? E quando eu falo de aprovação, gente, a aprovação ela é externa. E dentro do processo do externo, é depender do outro. E depender do outro cai naquilo que a gente sempre fala dentro do sistêmico. A cabeça do outro vai mandar para você os fatos, fazendo a história, os fatos vão ser o mesmo, mas cada um vai ter uma interpretação daquele fato de forma única. E quando eu falo única, baseado na sua cultura, nas suas crenças, nos seus valores, nas suas experiências de vida. E lógico que todos nós temos experiências de vida diferentes. Então, falar disso, falar muitas vezes de rejeição, é falar de auto-amor. O quanto muitas vezes eu mesmo não me amo e eu tô cobrando do outro um amor que nem eu tenho por mim. E lógico que mergulhar nessas coisas vão fazer muitas vezes a gente acessar sentimentos onde a gente quer aprovação do outro a todo momento. Então, falar de rejeição é falar de como é que está o meu nível de estima. Ele está alto ou ele está baixo? Eu consigo compreender o que me leva a muitas vezes ter essa sensação tão forte dentro de mim? Será que eu não estou querendo exigir de, muitas vezes, ser o suficiente para que o outro fique? Será que não é essa busca? Então, dentro dessa busca, a Nath, ela trouxe uma frase muito legal que eu notei, quando o outro vai embora, né? Quando é que eu me sinto rejeitado? É quando o outro vai embora, quando você gostaria de que ele ficasse. Então, se você observar, todo e qualquer processo de rejeição, ele é muito particular de como é interpretado aquilo ali. Porque a partir da hora que nós sofremos da rejeição, é porque em algum nível, em algum momento, eu gostaria que aquele outro ficasse. Eu gostaria que aquele outro estivesse ao meu lado, mas ele simplesmente virou as costas para mim. E muitas vezes, como eu expliquei logo do início, não é nem proposital. Muitas vezes o outro nem percebe que isso aconteceu, mas a gente se sente daquela forma. Então é aquela resposta que a gente gostaria, é aquela curtida que a gente gostaria, é aquele acompanhamento, aquele seguir que a gente gostaria de ter, que muitas vezes não tem, justamente da rejeição. Aí, ó, gente, o Murilo amanhã vai estar falando sobre rejeição, vou estar lá, viu? Espero que eu consiga conciliar meu horário com o seu. Então, muitas vezes, falar de rejeição é entrar dentro da minha caixinha. É entender como é que o meu potinho de autoestima tá. Se ele tá abastecido ou se ele tá nível 0. Porque potinho de autoestima, gente, autoestima, autoamor, é algo que só eu posso alimentar. Eu não posso colocar essa torneirinha de alimentação
na mão do outro. Porque a partir da hora que eu deixo isso na mão do outro, eu estou esperando que o outro me ofereça energia vital. Eu estou esperando do outro um retorno para que aquilo ali seja algo plausível, para que eu consiga ter um exemplo, a alegria de viver. Então, é ter consciência que a gente deve sim ser autônomo, ter domínio da nossa vida, no sentido de que a minha vida eu direciono e não simplesmente colocar isso na mão do outro. Então, quando a gente fala, né, rejeitar, não é porque, ainda vou repetir aqui, não é porque ele não quer mais, mas sim porque ele não sabe lidar com aquilo ali. Então é entender que muitas vezes o outro se afasta, o outro muitas vezes deixa subentendido o que a gente interpreta como rejeição. Não é porque ele não quer, é porque simplesmente ele não sabe lidar. E quando eu digo não sabe lidar, é dentro de uma situação que eu não sei o que falar. Muitas vezes eu não sei o que dizer, muitas vezes eu não sei como reagir. E dentro daquele não saber como reagir, eu me emboto. Só que quando eu me emboto, o outro, se ele não estiver ancorado numa certeza e numa autoestima, ele vai achar que o processo é por causa dele, onde na verdade não foi. Então, gente, ter ideia que nem tudo é sobre mim é essencial para que a gente consiga olhar para isso com mais leveza. E quando eu digo leveza, é não se sentir os rejeitados entrando dentro do triângulo do drama, da questão da vítima, da questão do acusador. Então, quando a gente começa a olhar isso aí, a gente começa a ter ideia de que, de boa, respire a paz e deixe ele seguir. Por quê? Porque é o momento onde ele precisa respirar, ele precisa maturar algumas ideias. E o processo é dele. Autossustentável, produzir a própria energia do amor. Perfeito. Então, o auto-amor é a gente que alimenta esse potinho, né? A gente que vai lá colocar as sementinhas necessárias para que aquilo ali brote. Transbordar, passamos a oferta ao invés de mendigar. Perfeito. Que é o que a gente fala muito quando a gente fala de amor de casal, né? No processo de constelação a gente fala muito de amor de casal. Quando é que o filho chega dentro de um casal? Por que veio um filho? Foi pelo excesso de amor que transbordou num filho, ou num projeto, ou em algo mais? Ou é porque veio aquele filho para sustentar aquela relação? Então, saber disso, ter noção disso é entender que nem tudo é sobre mim. Nem tudo é sobre mim. Muitas vezes é o processo do outro, que eu dentro do meu processo eu não consigo enxergar. E não conseguir enxergar isso é muitas vezes dar brecha para não saber lidar com determinadas situações. Um outro ponto que eu trouxe aqui muitas vezes o que está mexendo na gente, né, dentro desse processo de rejeição é o que eu chamo muito, nem eu, né, eu uso muito, a questão da projeção. O que é que eu projeto? E quando eu falo projeção, muitas vezes, que foi o exemplo do que eu dei aqui, muitas vezes eu decidi sair de um lugar onde eu tinha lá aquele apoio e de repente a pessoa deixou de falar comigo. Massa, o que eu fiz, aquela imagem minha, mexeu em conteúdos internos daquela pessoa. E tá tudo certo. Que é o que a gente fala de, muitas vezes os meus conteúdos são espelho para que o outro olhe nele. E dentro desse processo de projeção é entender que muitas vezes tá tudo certo. É cada um pegar seus conteúdozinhos e ir se autotrabalhar. Só que dentro de um processo como é que eu convido o outro a olhar para isso com mais carinho? A olhar para isso com aquela atenção. Por quê? Porque se eu estou mergulhando num processo de rejeição e dentro de um processo de rejeição eu preciso olhar meus conteúdos. Como é que está minha autoestima? Como é que está meu auto-amor? Como é que está as minhas crenças de merecimento? Porque se eu tenho crenças muito fortes de não merecimento,
Gente, a todo e qualquer momento eu vou estar convivendo constantemente com a rejeição. Por quê? Porque tudo que o outro faz pode ser interpretado por mim como não gostar de mim, como não querer ficar comigo, que foi o que eu trouxe aqui no sentido de a todo momento buscando aprovação, a todo momento mergulhando dentro de um pessimismo de entender. Entra muitas vezes também, gente, a depender do perfil, numa autocobrança. Por quê? Porque quando é uma pessoa distante, você nem cobra tanto, você fica chateado, você fica magoado, corta relações, para de falar e de boa. E quando é alguém muito próximo a você, que você precisa conviver ali, ó, constantemente, que muitas vezes você entra naquele processo de pessimismo, muitas vezes de tá emanando aquela energia negativa. Por quê? Porque se sentiu ferido. E lógico que quando eu falo, gente, esse se sentir ferido, dói. Dói e muito. E é dentro dessas visitas que muitas vezes a gente busca entender por que aquela não resposta do outro me deu aquela dorzinha, que é uma dorzinha que eu não sei explicar. Porque dor de relacionamento, dor de sentimento, dor de amor, como eu brinco, é aquela dor que não tem explicação, ela dói. Ela dói. E ela doer é eu buscar entender por que isso tá doendo em mim. Por que o fato daquela pessoa não ter me respondido? Por que o fato daquela pessoa ter deixado de me seguir? Por que o fato por que isso em mim tá trazendo sentimentos, emoções, e muitas vezes, se você não tiver um pé ancorado no sentido de, epa, pera aí, isso não é meu, vamos lá, vamos olhar para isso com carinho, senta e vamos ajustar. Eu entro numa questão de fracasso, eu me sinto rejeitado, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço aquela pessoa. E a gente tá sempre esperando que o outro alimente o nosso potinho, que foi o que o Murilo trouxe aqui, a questão do autossustentável. Então, dentro do processo do autossustentável, é entender por que eu não consigo me autoalimentar. Porque eu não consigo entender de boa o processo dele. E muitas vezes, assim, demanda aquela conversa de aconteceu alguma coisa, eu fiz algo, eu tô sentindo que você tá se afastando de mim. Só que pra gente ter essa conversa, muitas vezes é necessário que a gente esteja muito ancorado no nosso processo de autoestima. Por quê? Porque pode ser que venha do outro aquela coisa que a gente também não está preparado a ouvir. Então, é ter ideia de que autoconhecimento é isso, é muitas vezes eu falar, mas eu também me colocar na posição de ouvir, e nem tudo que eu vou ouvir, muitas vezes eu estou preparado para digerir de forma automática, mas que eu não fuja da oportunidade de olhar para aquilo ali com carinho. E dentro do olhar para aquilo ali com carinho é ter ideia de que é necessário olhar para o meu autoconhecimento. É necessário mergulhar dentro do autoconhecimento. Oi, Malu! Eu entendi meu próprio processo de ansiedade, tinha uma influência da parte espiritual. Perfeito. Muitas vezes a gente tá ali na busca, culpando o vizinho, onde na verdade não é o vizinho, é a gente e os nossos processos, né? Então, em maioria, nós negamos e rejeitamos porque a gente não sabe lidar com a situação, que foi o que eu falei aqui agora. Muitas vezes eu estava colocando todas as fichas naquela pessoa. E assim, voltando ao meu processo, eu tenho usado isso como exemplo porque foi foi um momento, uma situação que trouxe para mim a oportunidade de mergulhar em diversos sentimentos. E quando eu acessei esse processo de rejeição de uma pessoa que eu tinha uma estima muito grande,
Eu tenho uma estima. Embora tenha me magoado, eu continuo tendo essa estima por ela. Eu acho que é uma pessoa que merece esse respeito por mim. E quando eu mergulhei nisso, no sentido de me sentir rejeitada, porque deixou de falar comigo, deixou de me seguir, sumiu, foi uma das pessoas que não me deu tchauzinho, né, no meu processo de despedida, né, de demissão, eu disse, puta que pariu. Por que eu acessei essa energia? E eu acessar essa energia me fez também olhar, aí entra naquela, né? Talvez eu também estivesse com a autoestima bem elevada. Porque mesmo de baixa eu disse, de boa, eu tive coragem de fazer algo que ele não teve. Então talvez eu optei por uma situação em que eu poderia estar reclamando ali, e eu disse, epa, peraí, eu não consigo mudar esse ambiente, então eu tenho que me mudar. E eu mergulhei dentro do processo de me mudar, e nesse me mudar, eu me lancei para fora daquilo ali. Então eu tive a coragem de fazer o que muitas pessoas não têm. E dentro do que muitas pessoas não têm, muitas vezes o outro não soube lidar com essa situação. E entra no que a gente iniciou falando. Muitas vezes isso mexe em conteúdos da outra pessoa, mexe nos conteúdos no sentido de ela teve coragem, ela fez isso. E reza em Deus, né, que não tem aquelas energias, Deus queira que dê errado. Então, muitas vezes é aquela inveja do eu não tive coragem. Puta que pariu. Isso vai quebrar a cara. Então, é a gente ter esse olhar, né? Que é o que eu brinco muito. Não é o fato em si. O fato é igual para todo mundo. A pergunta é como cada ser dentro desse sistema interpreta esse fato, entende esse fato, visualiza esse fato, reage diante desse fato. E reagir diante desse fato é massa, de boa. Tal situação para mim foi horrível, eu vivi aquilo ali de forma péssima, eu entrei num processo de trabalhar minha... Mas talvez outras pessoas tenham se sentido super motivadas. Pô, é o lugar onde eu quero crescer. De boa, o fato era o mesmo. No entanto, cada um, diante das suas experiências... Bom dia, Lili, tudo bom? E diante de suas experiências, viveram aquilo ali de forma diferenciada. Então, trazer a rejeição, trazer o tema rejeição, é olhar para aquilo ali e entender de boa como é que eu preciso trabalhar a minha autoestima. Como é que está a minha autoestima? Eu tenho uma estima boa? Eu tenho que olhar para ela com mais cuidado, porque talvez eu seja uma pessoa que eu olhe para aquilo ali com pouco apreço. Eu tenho que investir mais em mim, eu tenho que trabalhar mais as minhas crenças de não merecimento, porque muitas vezes eu não me sinto merecedora, porque muitas vezes existe dentro de mim uma inaceitação onde se o outro fizer por mim, eu acho que ele está fazendo por pena, está fazendo por compaixão, ou não porque eu sou competente o suficiente. Porque muitas vezes nós temos esses conteúdos dentro da gente. E toda vez que acontece algo, esses conteúdos são ativados. E dentro desse processo de ativação é onde a gente joga para fora a nossa baixa autoestima. Jogar para fora essa baixa autoestima é muitas vezes ficar triste, sem nem saber, tipo, tomar o veneno esperando que o outro morra, né? Aquela célebre frase. O que há em mim que se chateou em relação ao outro? Perfeito, Murilo. Você trouxe expectativas, né? Quais são as expectativas que eu tenho diante dessa outra pessoa? Porque muitas vezes eu alimento aquela expectativa de ser sempre atendida em determinado horário, com rapidez, fazendo a história, ser prontamente o outro estar disponível para mim, prontamente o outro me elogiar, prontamente o outro aceitar tudo que eu proponho para ele, prontamente muitas vezes ele dá o likezinho dele, que muitas vezes ele não deu, entende?
e a gente passa a cobrar do outro o que muitas vezes a gente precisa buscar dentro da gente. Por quê? Porque quando eu deixo na mão do outro alimentar os meus processos internos, eu estou dando ao outro ferramenta para ele acabar comigo em termos de energia vital. Por quê? Porque se toda vez que eu espero que o outro diga que me ama, que me quer, que me adora, tal. No dia que o outro não disser, eu vou ficar triste, ou muitas vezes não vou sair de casa, eu vou entrar num processo depressivo, eu vou entrar num processo ansioso. Por quê? Porque o outro não falou o que eu gostaria de ouvir. Então, é olhar, é trabalhar as expectativas. Então, dentro desse processo de expectativas, qual é a expectativa que eu tenho do outro? O que eu estou esperando do outro? E quando a gente trabalha muito do não ter expectativas, é difícil não trabalhar as expectativas, não ter expectativas do outro, mas a gente trabalha ancorar algo onde você vai fazer o seu melhor, não esperando do outro. E quando eu falo não esperando do outro, não esperar fazer o seu melhor só se o outro lhe der valor. Só se o outro olhar para você como você gostaria, só se o outro der o like, só se o outro der a curtida. Então, dentro do processo de rejeição é você olhar, porque muitas coisas são nossas. E quando eu falo nossas, nem tudo é sobre mim e sobre o outro, né? Que é o que a gente tá nesse bate-bola, porque muitas vezes eu acho que é comigo, mas não é comigo, é um processo do outro e tá tudo certo. Só que muitas vezes são processos que eu preciso ir ver sim. Você faz a sua parte. Só que é processos que eu preciso visitar. Por quê? Porque muitas vezes tem lá em mim uma crença de não merecimento. E eu vou precisar trabalhar aquilo ali com carinho. E com carinho é entender que a todo momento eu vou esperar que o outro me dê um feedback. Muitas vezes ele não vai dar. Eu vou esperar que o outro me dê um like. Muitas vezes ele não vai dar. Eu vou esperar. E assim, no mundo digital, né? Assim, pra gente... O Murilo tá aqui também, tá nessa. Muitas vezes a gente tá ali fazendo um material, se matando para fazer um material às vezes que demanda pesquisa, demanda estudo, faz o material e a gente não tem a quantidade de visualizações ou curtidas que gostaria pelo teor do material. E aí eu venho, se eu não tiver bem ancorado, eu paro de fazer, gente. Por quê? Porque eu vou sentir que o meu material foi rejeitado pelo outro, só que não é isso. Só que não é isso. Muitas vezes o outro tá nesse mundo imediatista onde ele tá só passando. E, gente, assim, o Murilo, para quem tá seguindo aí, o Murilo tá com a gente. O Murilo tá num processo aí, tá fazendo uma imersão. E as imersões é sempre o mergulho no autoconhecimento, eu olhar para as minhas feridinhas com cuidado, olhar para as minhas dores com carinho e compaixão, acolher elas. E quando eu digo acolher elas, não é entrar num processo de inércia, né? É entrar num processo de movimento no sentido de o que eu posso fazer para ajustar e, lógico, respeitando esse limite da dor, porque muitas vezes não vai, muitas vezes eu preciso parar para chorar sim. E parar pra chorar assim é reconhecer, velho, doeu pra caramba. E quando a gente reconhece que doeu pra caramba, muitas vezes é o espaço que a gente abre dentro da gente de observar que eu preciso olhar para aquele ponto, porque aquele ponto ali tá me maltratando. E quando a gente abre esse espaço, abre essa lacuna, é possível se permitir, ajustar, alterar, modificar, ressignificar, dar um novo olhar, dar um novo sentido. Por quê? Porque muitas vezes aquela forma com que eu estou interpretando aquela situação, e muitas vezes é uma interpretação tão única, e quem nunca aqui não passou pela situação de muitas vezes fechar o outro chegar e fechou a cara, e você quando vai saber não é com você. Em especial as pessoas que conversam muito, né? Eu tô aí me preparando pro Vipassana, né?
E eu tenho trabalhado esses dias o silêncio muito dentro de casa. E eu sou uma pessoa que eu falo muito, né? Converso muito, a comunicação está muito ativa em mim, minha oralidade grita, né? Quem acompanhou aí as 10 coisas sobre mim, eu sou oral rígido. Então, o oral, ele comunica muito, ele fala muito, ele quer estar perto, E dentro desse processo, meu filho tem sentido bastante. Então, meu filho o que foi? Eu fiz alguma coisa? Some, pelo amor de Deus. Então, às vezes, dentro do ambiente, é bom a gente deixar ciente de que a gente vai passar por um processo de mudança e dentro desse processo de mudança, falar com o outro, deixar o outro ciente. Por quê? Porque muitas vezes, se eu saio de um processo que eu sou muito falastrona e eu entro num processo de silêncio, o outro fica sem entender. O outro não compreende, o que foi que aconteceu? O que foi que calou? Eu fiz algo? E assim, lógico que depender do nível de convivência, de relacionamento, é importante se fazer isso, até para que o outro entenda que é um momento que é seu, que é um momento que você precisa mergulhar em você, compreender e não achar ou se sentir excluído diante daquele processo, né? Então, muitas vezes fazemos não pelo nosso prazer, mas só para ter ganhos. Precisamos aprender a parar de manipular e passar a se amar um ao outro. Perfeito, Murilo, mas muitas vezes é isso, a necessidade de sobrevivência, né? E lembrando sempre que os nossos processos de dores, muitas vezes, eles são ancorados nessa necessidade de sobrevivência. E quando eu falo necessidade de sobrevivência, dentro desse processo, a gente faz algo para obter algo. E dentro desse faz algo para obter algo, ter esse olhar de que muitas vezes são dores que a gente, para sobreviver diante daquela dor, a gente faz algo para compensar, né? Que vai ser nosso próximo encontro, que são os ganhos secundários aí, os ganhos inconscientes, onde muitas vezes a gente mergulha dentro disso aí e se a gente não está presente, se a gente não está atento, a gente acaba sendo engolido por essa situação. E ser engolido por essa situação é muitas vezes não trabalhar os nossos processos. Então, rejeição, nem tudo é sobre mim. Não ser suficiente, o sentimento de não ser suficiente para fazer o outro ficar. Então, muitas vezes, a gente quer de todas as formas que o outro fique. A gente força de todos os jeitos que o outro fique. Só que muitas vezes o outro não sabe lidar com aquilo ali. E não saber lidar com aquilo ali são conteúdos que para o outro é muito pesado. E dentro desse é muito pesado, eu me distancio. E muitas vezes dentro desse distanciamento, o outro entende como uma rejeição. Ele me rejeitou. Não é que ele tenha rejeitado, ele só não sabia lidar com aquilo ali. É um conteúdo que agora não. Então, é uma frase que eu tenho usado muito, que quando eu percebo, e isso é muito interessante, né? Quando você entra nesse processo de estar presente, de perceber que você está se alterando, que você vai passar dos limites, porque lógico que com todo o processo de meditação nós não somos... E quando eu percebo que a raiva está tomando conta de mim, que eu quero sentir essa raiva para entender o que é que ela quer me dizer, agora não. Agora não. Eu tenho certeza que se eu for falar sobre isso agora, eu vou estourar e eu vou falar coisas que não é o que eu quero conscientemente falar para você. Então deixa eu digerir isso primeiro comigo, né? Deixa eu entender, deixa eu conversar comigo mesmo para eu entender o que é que esse momento tá me trazendo. Só que quando você fala agora não, sim, muitas vezes entender o fato, a interpretação daquilo ali para o outro vai se sentir rejeitado. E essa é uma dinâmica muito interessante, gente. Por quê?
Porque não é o que eu estou colocando para fora, eu percebo que eu ativei algo em mim. O exemplo aqui que eu trouxe foi uma raiva. Eu ativei uma raiva, eu tenho consciência de que eu não devo descarregar essa raiva no outro, porque é um processo meu, o outro não tem culpa. Mas quando eu acesso isso com mais tranquilidade, que eu mantenho o silêncio, o outro fica sem entender, e muitas vezes o outro fica sem entender. Por quê? Porque ele é acostumado a que eu responda de imediato. Então, entender que esse processo muitas vezes é meu... Atrai quem se sente rejeitado, campo se atrai. É bem isso, Murilo, só que isso aí é muito complexo para a gente explicar. Então, entender que muitas vezes a vibração que a gente emana, a gente atrai quem está na mesma frequência. Essa historinha de que os opostos se atraem é só na física. Por quê? Porque a gente atrai as pessoas que estão na mesma frequência que a gente. E dentro dessa mesma frequência se eu estou atraindo pessoas que se sentem rejeitadas em algum nível dentro de mim, dentro do meu ser, existe um ponto de rejeição. E olhar para esse ponto de rejeição é fazer aquela visita lá da minha autoestima, do meu autoamor, das minhas crenças de não merecimento, muitas vezes das minhas crenças de não aceitação. E dentro desse trabalho, como eu falei, para atrair mais rejeição. Exatamente. Então, gente, amanhã Murilo vai estar falando aí do porquê a gente atrai a rejeição, né? Bom dia! E dentro desse atrair a rejeição, quando vocês se perceberem dentro desse conteúdo, gente, pega isso e trabalha. E isso é o que a gente fala de despertar da consciência e autoconhecimento. É trabalhar isso aí. E trabalhar isso aí no pergunta de que, por que eu me senti rejeitada? Por que eu gostaria que ele tivesse me respondido de imediato? O que é que isso ativa em mim? Por que o outro? E para que isso? Porque muitas vezes é o conteúdo do outro no sentido de eu vou fazer isso, e muitas vezes não é consciente, muitas vezes é inconsciente. E dentro desse processo de inconsciência, a gente entender que tá bom, de boa, vida que segue. Deixa o outro lá com os processos dele e segue os nossos. E dentro desse seguir os nossos processos é fazer a visita àqueles sentimentos que a rejeição ativa na gente. Que é o sentimento do abandono, o sentimento muitas vezes de fracasso, muitas vezes de não merecimento, muitas vezes a falta do autoamor, muitas vezes a gente está esperando ali que o outro nos dê o que nem a gente mesmo está se dando, né? E é uma forma de cavar essas crenças, como o Murilo trouxe aí a questão das expectativas, o que acontece se eu for rejeitada? O que vai acontecer comigo se eu me sentir rejeitada? E assim, foi muito forte isso pra mim nesses últimos dias, quando eu falo nesses últimos dias, nos últimos meses aí que eu acessei essa energia, por conta desse fato que eu falei pra vocês. Eu precisei mergulhar dentro disso de mim, e eu também cheguei a um lugar onde eu sou uma pessoa que eu mudei muito de cidade, então eu não tenho muito um ponto fixo de dizer, aquela cidade, não. Então eu nasci em Paulo Afonso, eu morei até os 18 anos, de lá eu fui para Juazeiro, morei 9 anos, de lá eu fui para Feira, morei 7 anos, agora eu tô em Salvador. Então você termina não tendo fortalecimento desses vínculos. Quando eu falo desses vínculos, é entender que as amizades ficam, mas com a distância, muitas vezes, é aquela coisa de alimentar o amor que está dentro e não o amor que está perto. Então, eu visitei esse lugar. Será que o fato de muitas vezes ter esse amor distante, e lógico que é o que eu falo, não para mim, para o outro, por quê? Porque existem pessoas que eu vejo, tem pessoas que eu vejo, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. E dentro desse processo,
como é que eu acesso aquilo ali? Como é que eu vivo aquilo ali? É um amor que eu preciso de proximidade para manter o vínculo? Ou é um amor que eu preciso... Já passei por Feira de Santana, tenho 13 anos. Tá vendo? Tá vendo? Você era meu vizinho e sabia. Vamos conversar sobre isso depois. Então, assim, viver isso aí é entender que muitas vezes eu vou precisar trabalhar os meus conteúdos, porque é dentro dos meus conteúdos que eu vou conseguir entender por que eu me senti rejeitado. E o se sentir rejeitado, muitas vezes, é algo que não é nada exuberante. É simplesmente um sentimento que eu acessei diante de uma expectativa que eu tinha do outro. É eu imaginar que eu vou voltar para minha cidade, vou voltar para a Feira de Santana e que todo mundo vai fazer festas para mim. Massa, se não fizer, como é que eu me sinto? Então, é visitar esses pontos. Bom dia, Carlos, tudo bom? Então, é fazer essas visitas. E fazer essas visitas é mergulhar como é que eu me sentiria. O meu preenchimento tá fora ou tá dentro? Como é que eu me sinto preenchida? Eu me sinto preenchida quando eu faço um material e eu percebo que aquele material foi tudo de melhor de mim? Ou é um material que eu só fazendo uma história, ele só vai ser olhado com bons olhos se eu tiver a curtida do externo? Muitas vezes a gente está esperando o externo nos alimentar. E dentro desse processo de esperar o externo nos alimentar é que a gente acessa esse cantinho da rejeição, esse cantinho do não me quis, esse cantinho do eu não estou feliz. Para leoninos é pan. Sou leonina também. Então, é saber que muitas vezes a gente vai precisar olhar aí. Peraí. Por quê? Minha cidade linda, maravilhosa, você conhece, eu moro aqui. Você mora onde? Paulo Afonso? Ó, eu já passei por muito. Paulo Afonso, Juazeiro, Feira, e hoje estou em Salvador. Então, assim, é ter ideia de que muitas vezes eu preciso voltar, só que eu estou esperando que o outro me preencha. E colocar isso na mão do outro, colocar nossa energia vital, nossa alegria de viver, nosso preenchimento no se o outro fizer, é muito comprometedor. E quando eu falo comprometedor, gente, é muito desafio. É muito desafiante você colocar isso na mão do outro. Por quê? Porque é algo que vai deixar você à beira-mar. À beira-mar. Você é cigana. É bem isso, assim. Bem isso, Carlos. Eu sou um pouco cigana, assim. E, assim, foi algo que trabalha muitas coisas em mim. O fato de, não sei, de chegar, de me ajustar, de buscar o novo, de buscar o diferente. Mas eu cheguei a um ponto assim que é muito interessante também, que muitas vezes a mudança dentro da gente é algo que movimenta bastante. E eu tive um ano, foi de 2015 a 2018, eu mudei, cigana, taróloga e bruxa. Eu mudei por 3 vezes. E chegou a um ponto onde eu conversando, né, com meu filho, trazendo assim o sonho de morar numa casa de praia, morar mais numa casa que tenha mais verde, não sei o que, ele disse, olhe, não invente de mudar novamente. Então, assim, ou seja, a mudança que eu gosto, que não, ele quer mais um porto seguro, quer mais aquela coisinha fixa. Só que a gente também visita os pontos do por que eu me mudo muito. Você trouxe aí uma questão, pode ser material para outra situação. Porque muitas vezes aquilo ali traz um certo desconforto.
A mudança é algo que mexe muito com a gente, mexe as nossas energias, mexe, traz pra gente energia nova, traz aquele medo, né, do desconhecido, traz aquela inquietação no sentido do se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas é muito bom sacrificar acomodado num canto pelo menos uma vez. É bem isso, Paty. Então chegou o ponto que ele disse, olha, se você for, eu não vou mais não. Então, eu fico brincando com ele, eu disse, pô, velho, a gente não vai mudar de novo, então eu acho que mudar pra mim é muito bom. Mostra... Mas é isso, gente. Chegando aqui nosso horário, então fico aqui, vou parar por aqui. Provavelmente, da próxima Rumo Trailer sai Brasil afora. Muito legal, é muito legal. Assim, eu ainda sou um pouco medrosa para isso, mas eu tenho muita vontade de conhecer assim parte do mundo, botar mochilão nas costas e sair curtindo, né? Jogando tarô nas... Pô, velho, boa ideia, gostei mesmo, viu, Murilo, dessa sua ideia? Quem sabe aí eu não vou fazer isso e não vou perante o mundo aí convidando vocês para fazerem parte dessa jornada. Vou mergulhar nisso aí, quem sabe aí não seja conteúdo, um passo a passo aí para o além. Então, gente, muito obrigado para todos que estiveram aqui comigo. Lembrando sempre, rejeição, esse sentimento de rejeição, nem tudo é sobre mim. Nem tudo é sobre mim, muitas vezes é um processo que o outro precisa viver, entender e compreender, e dentro desse campo do outro nós só podemos ser a contribuição nos oferecendo para ser esse conforto, para que o outro não se sinta tão desconfortável. Então, gente, um ótimo domingo para todos, muito obrigado para quem conseguiu ficar aqui comigo até agora. E para quem vai assistir depois, compartilhem, caso vocês percebam que esse material serviu, ajudou, colaborou, faz vocês mexerem assim nos conteúdos internos. E lembrando que o Murilo vai estar amanhã falando ainda mais sobre rejeição às 20 horas. Então, quem puder estar lá, quem não segue o Murilo aí, para acompanhar ele dentro desse processo também, um terapeuta maravilhoso. E, gente, beijo, bom domingo para todos. Fiquem com Deus.